Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Mulheres da TV Atualidade e hoje tendo a oportunidade de entrevistar Leonardo Montenegro, que veio aqui contar um pouco da sua trajetória em Butiá, já que ele não é de Butiá, ele veio parar em Butiá e fez a diferença por aqui. Então eu quero te dar as boas-vindas, Leonardo, e quero que tu te apresente para o pessoal aí, que eu acredito que aqui no Butiá muita gente te conhece, mas nosso programa ele vai para outras regiões e aí o pessoal vai conhecer o teu trabalho, aonde tu trabalha, os teus projetos, né, já que tu és vereador pelo segundo mandato e também gerente do INSS. Conta para nós um pouquinho dessa tua trajetória, Leonardo. Então, Janina, muito obrigado pelo espaço, é um grande prazer aqui estar participando, né, desse programa Mulheres. Agradeço aqui a oportunidade e, bom, eu sempre digo, né, para todo mundo assim, que eu tenho um carinho muito grande por Butiá, né? Eu estou morando aqui, vivendo aqui em Butiá desde 2006, né? Eu vim para cá trabalhar em 2006, em maio, se não me engano, de 2006, vim para cá trabalhar no INSS de Butiá, vim transferido para cá, não conhecia ninguém na cidade, não tenho família, não tenho família aqui. Transferido pelo INSS? Pelo INSS, eu trabalhava em Porto Alegre antes. E aí vim em 2006 para cá e comecei a trabalhar no INSS e gostei muito da forma como fui recebido, gostei muito da cidade, é uma cidade extremamente acolhedora. Isso é uma das características assim, que eu digo para todo mundo, né? Repito sempre que Butiá é uma cidade que acolhe muito bem, né, as pessoas, e inclusive eu sempre uso uma expressão de uma colega minha que se aposentou do INSS, a Josete, que ela dizia que assim, Butiá acolhe muito bem quem aqui chega com boa vontade. E se a gente estuda a história aqui da cidade, a gente vai ver que foram várias as personalidades, foram várias as pessoas que vieram de fora e que ficaram e que contribuíram muito para o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque a cidade acolhe muito bem. Às vezes tu vem para ficar um tempo, né, e tu acaba ficando uma vida toda. E isso não é à toa. Eu tenho certeza que um dos principais motivos para isso é o carinho com que a gente é acolhido, a educação assim, das pessoas, é uma população uma cidade, né, de uma população querida, simples e acolhedora. Então eu reafirmo isso assim, que ela diz, né, que a cidade acolhe muito bem quem aqui chega com boa vontade. Enfim, então, a partir desse acolhimento que eu tive, eu acabei começando a me envolver com as questões do município, eu acabei começando, até pela característica do meu trabalho, né, porque logo depois eu fui convidado para assumir a gerência da agência do INSS, onde eu estou ali à frente da agência há fez 14 anos, né? 13 anos agora de chefia, e aí tu acaba atendendo as pessoas, atendendo e descobrindo as mazelas também sociais, as necessidades, e uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que tem por natureza aquela vocação assim de se envolver com as questões assim, sociais, não consegue ficar indiferente, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí, como eu vi que eu achava que eu poderia ajudar, poderia contribuir de alguma forma, eu comecei a me inserir nos assuntos da comunidade. E eu vi que era possível. Daí em diante, a gente começou a transformar, eu comecei a transformar todas aquelas intenções que eu tinha, tudo aquilo que eu enxergava que era possível fazer, em algo prático, em algo que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas, que eu acho que é isso que o mundo hoje está muito carente, né? Muito mais do que as tuas intenções, né?
realmente os teus resultados. Inclusive, Jana, eu usava muito, eu não uso mais tanto, né? Mas eu usava uma expressão assim que eu acho muito importante e define bem assim como eu faço e como eu entendo política, né? Que sintetizava assim essa questão, que dizia o seguinte assim: tão importante quanto palavras e intenções são as ações e os resultados. Porque palavras e intenções todos têm. Se tu conversar em qualquer esquina, aqui ou em qualquer lugar, as pessoas vão te dizer um monte de coisa. Deveria ser assim, deveria ser assado, isso está errado, isso deveria ser feito dessa forma. Tá, mas o que tu fez para transformar? Qual o teu papel na sociedade para transformar? Isso é uma integridade, né? A pessoa fica integrada, ela tem pensamento, sentimento e ação. É isso. Né? Ela faz do... Qual o resultado que tu apresentou? Que diferença tu fez na vida da tua comunidade? Se, por exemplo, se tu já é um político, se tu já tem mandato, o que tu está deixando de legado para a cidade? Entende? Então, isso me pautou sempre a essa questão de apresentar resultados para a população. E foi isso que eu fiz, especialmente no primeiro mandato. Fiz um mandato assim, acabei me elegendo, então eu estou falando um pouco sobre o respeito, como tu perguntou e tal. Isso foi o que pautou o primeiro mandato. Mandato esse que foi construído a partir dessa vivência e dessa inserção assim, na sociedade daqui, sabe? Então eu comecei a me envolver, logo depois vem essa ideia de como é que tu consegue realmente interferir na vida de uma sociedade? Através de mandato, né? Através de uma autorização. O mandato nada mais é do que uma autorização que a população te dá. E a população me deu essa honra em 2012, na eleição de 2012, me deu essa honra de representá-la. Então, enfim, eu sou muito grato. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa cidade, apaixonada pelas pessoas daqui, né? Da forma como fui recebido, e vou levar assim pro resto da minha vida tudo que eu vivi aqui, e digo sempre assim, os melhores dias da minha vida eu vivi com o Thiago. Interessante. Isso é bem verdade que tu vem falando, a questão do acolhimento, porque como eu também te falei, né, nos intervalos, nos bastidores, que eu também não sou daqui do Butiá, né, sou de Gravataí, e acabei vindo para cá, e realmente isso que tu vem falando é uma questão assim muito interessante, porque é bem assim mesmo. E quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, essa vontade natural surge, né, ainda mais inserido num lugar onde tu vê muito, tu lida muito, que é o INSS, tu lida muito com as carências das pessoas, então tu acaba percebendo assim, as dificuldades, e uma pessoa que não é egoísta, como tu disse, né, acaba realmente se envolvendo, acaba realmente tendo um olhar acolhedor também em retribuição àquilo que aquela pessoa vem te trazendo, né, e de alguma maneira tu acabou conseguindo fazer, né, projetos, ter ideias para a cidade, e tu tem ideias. Uma das ideias que a gente estava falando aqui nos bastidores e que virou um projeto que hoje é um sucesso, é o vereador, jovem vereador. E esse jovem vereador vai ser o tema do nosso próximo bloco, onde tu vai estar explicando pra gente, Leonardo, como é que surgiu a ideia, da onde que tu tirou esse projeto, né, a inspiração em pegar já desde jovem as crianças já implantando essa ideia, né, de fazer algo pela sociedade. E então nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui um pouquinho com o projeto Jovem Vereador. Jovem Vereador. Voltando então para o programa Mulheres, o segundo bloco do programa. E como a gente tinha iniciado o assunto no primeiro bloco, falando sobre o jovem vereador. Então, esse projeto, ele teve uma ideia, e pelo que a gente conversou aqui, essa ideia hoje já é modelo para outras localidades. E qual a intenção quando tu criou esse projeto
onde tu coloca jovens a trabalhar pautas que são importantes para a sociedade. Então, Juliana, o projeto Jovem Vereador, na minha opinião, é o melhor projeto que eu fiz. É um projeto que eu tenho mais assim, alegria e prazer de ter feito e eu tenho certeza que vai ser assim, meu principal legado assim, que eu deixo para a cidade. Um dos principais legados que eu deixo para a cidade. É um projeto que eu gosto muito, porque desde a época que ele foi concebido com muita qualidade, ele foi concebido com muito carinho. Né? Ele é um projeto que nós estamos entrando neste ano, agora 2020, para a sexta edição. E ele é impressionante porque assim, cada edição que a gente faz, ela supera a outra, que aquela já superou a outra. Então ele está cada vez melhor. Supera em que sentido? Em todos os sentidos, em todos os sentidos, os resultados que ele apresenta, a forma que ele, e a gente vai falar um pouco sobre ele, né? Os resultados que ele apresenta, o envolvimento, o encantamento, o impacto que ele tem nos jovens, né, que são selecionados, não só nos selecionados, mas sim em toda a rede. Enfim, ele apresenta assim, resultados muito importantes. Né? Que tipo de resultados, assim, mensura pra gente, para que a gente possa... Eu vou te dar um exemplo, assim, em 2018, na edição de 2018, na quarta edição, nós escolhemos como tema das redações, né, a questão do feminicídio, né, e dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Então, a gente até colocou lá na chamada, né, 12 anos, Lei Maria da Penha, 12 anos da Lei Maria da Penha, feminicídio, o silêncio que mata. E aí perguntamos, em briga de marido e mulher, se mete a colher? E aí os jovens discorreram sobre aquilo. Mas só que não foi só as redações produzidas em cima daquele tema que foram o resultado. Até chegar nisso, nós produzimos um seminário naquele ano. Um seminário no ginásio aqui do município, um ginásio lotado, com toda a nossa juventude, trazendo para participar desse seminário a delegada Tatiane, que é uma delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Porto Alegre, que é uma das maiores especialistas nesse assunto. Trouxemos aqui a pretora da cidade, a doutora Luiz Helena. Trouxemos a coordenadora aqui de políticas para as mulheres da época, a Tamira, e mais um pessoal do movimento Olga Benário de Porto Alegre, que atendia vítimas, mulheres vítimas de violência. Sim. E a gente pôde debater sobre o tema. Só que esse debate não ficou só restrito à juventude da cidade. A juventude que participa, né, do processo de seleção do jovem vereador. E sim todos os alunos do ensino médio e outras, e estava aberto para a nossa comunidade. E como quem participa mais disso? Meninas ou os rapazes também? Então, já que se trata de questão feminina? Não, naquele ano, 2018, o tema era sobre as mulheres, mas na verdade são todos os alunos que participam, todos os alunos do ensino médio. Mas naquele ano, e a gente tem feito isso, a gente fez esse seminário que envolveu toda a comunidade. Então a gente ia para a rádio, a gente discutia o tema. Então as mulheres começaram a refletir sobre aquilo, os homens que ouviram refletiram sobre aquilo, todos os nossos adolescentes que serão futuros maridos e futuras mulheres refletiram sobre a violência da mulher e entenderam que aquilo não é normal e tem que ser combatido. Às vezes a pessoa é criada num ambiente onde a violência é comum e acha que viver esse tipo de violência dentro de casa seria uma coisa comum. E quando faz um trabalho nesse nível, as pessoas despertam e dizem, opa, pera um pouquinho, eu não preciso aceitar esse tipo de coisa. Claro, e aí enxergam também o que fazer. E aí a sociedade pensa isso. Ou seja, tu olha o impacto que tem um projeto desses. Porque na verdade nós estamos falando de jovem vereador, mas a gente está longe disso, porque a gente está falando já das consequências disso, entende? Esses são um exemplo dos resultados que ele apresenta. Na prática, o que acontece? Como funciona? Ele é um projeto que seleciona 9 jovens estudantes. Votados, como é que funciona para a seleção? É isso. 9 jovens selecionados, 9 jovens do ensino médio das escolas do município. Esse é o critério. São quem é o público.
são jovens estudantes do ensino médio da nossa cidade. Por que 9? Porque nós somos 9 vereadores aqui em Butiá. Sim. Então a gente seleciona 9 jovens vereadores que vão nos substituir, nos representar. Como se dá essa seleção? Através de um processo extremamente transparente, que é a aplicação de uma redação, um tema que é escolhido todo ano, através de uma comissão que é composta por mim, pelo um funcionário da casa, pelo funcionário da Câmara de Vereadores e pelas 2 diretoras das escolas de ensino médio aqui do município, e também mais o professor Igor Lopes, que foi um dos meus parceiros idealizadores do projeto. Então, essa comissão todo ano se reúne, define um tema. Naquele ano que eu te dei o exemplo, foi sobre a questão da violência contra a mulher. Nós já fizemos também, por exemplo, num ano de eleição, a gente definiu o tema com uma pergunta: e se eu fosse vereador? Então, os estudantes se colocavam no lugar do vereador, iriam refletir sobre o que fariam, qual o papel. Enfim, cada um desses temas tem toda uma ideia por trás para promover a discussão. Enfim, então, essas redações, todos os alunos do ensino médio das escolas do município fazem as redações, como se fosse aquela Olimpíada de Matemática. Então, naquele dia, nas 2 escolas, é aplicada as redações. Geralmente são mais de 400, 500 redações. As escolas selecionam as melhores, e aí as 20 melhores de cada escola chegam até nós. Melhores o que é as melhores? Melhores ideias, melhores perfis, não, melhores... É o conjunto. Porque ela tem, por exemplo, tem um máximo de 30 linhas, então as melhores redações em todos os sentidos. Entendeu? Com conteúdo, bem escritas, com fundamento, então elas passam pelo primeiro crivo, que é um crivo da escola. O que já arruma também uma questão de qualquer pessoa se eleger sem ter nenhum conhecimento, não tem sem ter nenhuma ideia, sem ter já não começa aí a implantar essa ideia de opa, vamos pensar no que a gente vai colocar no papel, sim, vamos pensar como é que a gente vai escrever, porque por isso que eu te digo, Jana, que cada vez está melhor, porque, só para te ter uma ideia, assim, as redações estão cada vez mais num nível melhor, porque os jovens do nosso município querem ser jovem vereador. Eles querem, eles são premiados, eles recebem presentes, e o que acontece? Os jovens selecionados são selecionados porque as redações deles são as melhores mesmo. Porque assim, a seleção é bem rigorosa e ela é transparente. Por que ela é transparente? Porque em momento nenhum aparece o nome deles. As redações, elas recebem números. Então a gente não lê, fulano, essa é a redação do fulano, não. Só é revelado o nome da redação, porque a gente tem uma lista à parte, que não fica na redação, no final, depois isso que a gente deixa totalmente imparcial a redação. É totalmente imparcial, é totalmente impessoal. Então, um outro resultado, para tu ver assim, que ele produz, esse projeto, é que as próprias redações nas escolas, os próprios professores foram se envolvendo cada vez mais, e as redações passaram a ser um instrumento de análise dos próprios professores para ver o nível das redações e da qualidade do português e tal. Tanto que nós tivemos uma determinada escola que fez uma revolução, fez um trabalho específico nisso, e a qualidade dos textos e a qualidade do que foi produzido teve um salto enorme, superando, de repente, a outra escola. E isso, o que acontece? É um benefício que não é só os jovens selecionados que têm, e sim é um benefício que todos os alunos vão ter. Por quê? Porque depois, eles, na hora de fazer o Enem, eles sentiram a diferença. Então, por isso que eu digo assim, o conjunto de resultados que o projeto ele apresenta são resultados fantásticos. Assim, por isso que ele acaba sendo copiado, copiado não, mas ele acaba sendo servindo de base, como ele já serviu, para a implantação em vários outros municípios do nosso estado e também até em outro estado, como foi no caso da legal, Leonardo. Assim, segura essa tua ideia aí, que a gente vai ser obrigado a fazer um intervalinho e a gente volta já com o mesmo assunto.
programa Mulheres da TV Atualidade, com a nossa entrevista com o Leonardo, que é um apaixonado. Já deu para sentir assim que, além de fazer um trabalho como vereador e como gerente do INSS, ele tem um propósito, ele tem um legado. E esse propósito e esse legado é o que faz as coisas acontecerem. Porque se tu está fazendo por um salário, se tu está fazendo pelo teu benefício, as coisas acontecem, mas elas acontecem muito lentas. E quando tu tem uma ideia num bem comum, que para mim isso que é política, né? Uma ideia num bem comum de fazer, de trazer consciência, de trazer conhecimento, né? Quando tu tem esse perfil, as coisas fluem. E eu vejo assim, Leonardo, que tu trabalha não só com esse projeto do jovem vereador, mas também tu teve o projeto da fábrica de gaiteiros e tem aí mais uma cartinha na manga, que é um outro projeto, né, que está aí no forno e que tu vai falar um pouquinho para nós sobre esse projeto também. Pode ser? Claro. Janaina, e até em cima disso que tu estava colocando, né, e até te agradeço assim, pelas palavras, porque a questão da política, o grande problema é que a grande maioria das pessoas que se envolvem na política não se envolvem por vocação, elas se envolvem por necessidade. Então são pessoas que não tiveram sucesso na vida em coisa nenhuma, sabe? E aí procuram a questão política para quê? Para ter a viabilidade financeira. Por isso que a política hoje ela é tão desacreditada, né? Porque são péssimos os representantes, são péssimos, não tem, sabe assim, não tem qualificação e os resultados não aparecem. E quando tu faz por vocação, o universo parece que conspira a favor. Né? Então eu sou muito feliz assim, no que eu fiz, no que eu produzi no primeiro e no segundo mandato. E realmente, esse olhar que eu tive, né, porque eu acho que quando a gente fala que a gente tem que produzir ações e resultados, isso não pode ser uma coisa aleatória, tudo tem que ser pensado. Né? Então, quando eu pensei a questão do jovem vereador, eu pensei, por quê? Porque eu entendia que era fundamental a gente fazer a transformação política. E como é que tu faz? Conscientizando a população. E como é que tu conscientiza? Principalmente a geração futura. Então, esses jovens vereadores gerando oportunidade para que eles tenham acesso ao que é ser um vereador. É isso, porque essa é a ideia. Porque assim, as pessoas não têm a mínima noção do que é, o que faz um vereador. E quando eles começam a viver lá, eles vivem 3, 4 dias lá conosco e se colocam no nosso papel e vivem, porque não é só ir lá tirar foto. Não, eles apresentam projetos. E os projetos, muitos que já foram apresentados, a gente transformou em lei na cidade. Então, realmente, eles exercem um papel fundamental, são extremamente qualificados e aí acabam fazendo a diferença. Então, esse é um projeto nesta linha. Mas, como eu te falei, tudo que eu procuro fazer é pensado. Ela tem, nesse caso, eu pensei a questão de aproximar a juventude da política, fazer as pessoas entenderem o papel da Câmara de Vereadores para justamente quando chegar na hora de votar, não votar por motivos pessoais, não votar porque é parente, não votar porque um dia o cara empurrou o carro, não votar porque o cara frequenta a casa, porque o cara é vizinho, mas votar por critério, o que deveria ser. Só que 7, 8, 9 entre 10 eleitores não votam assim. Mas tu sabe, Leonardo, que isso que tu está falando é uma grande verdade, no sentido assim, ó, a gente vai muitas vezes para a escola, a gente aprende a ler, a escrever, a calcular, e a gente não aprende a votar. A gente não aprende a lidar com as emoções, a gente não aprende a lidar com uma série de coisas que a vida nos apresenta e que a gente não sabe como lidar. E essa questão que tu fez, assim, importantíssima, trazer uma consciência do que é ser um vereador, e tu disse até no projeto o que é ser um senador, o que é ser, qual é a responsabilidade, qual é a ideia, qual é o trabalho desses. E essa linguagem, Jana, ela é uma linguagem tão universal desse projeto que ano passado eu tive o prazer, tive a honra de ser recebido no município lá da Bahia, que é o município de Simões Filho, um município de 140 mil habitantes, que a partir do nosso projeto, implantou lá e me convidou para participar. Legal. E eu fui homenageado lá na primeira sessão da Câmara de Jovens Vereadores lá de Simões Filho, um município que tem 7 vezes aqui o nosso tamanho aqui de Butiá, e que o pessoal ficou encantado
prefeito da cidade, os vereadores, são 19 vereadores lá, ficaram encantados com isso e realmente está fazendo a diferença lá. Então a gente fica feliz por isso. Mas agora, como tu perguntou, né? Mas quais são as outras ações, né, que tu fez? Bom, como eu te disse, eu procuro fazer sempre tudo pensado. Então, pensar a juventude, aproximar da política. Também tem uma outra área, que eu acho que é uma área fundamental de transformação social, que é a questão da cultura. Então, eu tive um olhar muito forte sempre para isso. E uma das formas que eu vi de tentar contribuir para isso foi através de um projeto que propiciasse aqui em Butiá descobrir talentos e preparar e qualificar e lapidar esses talentos, né? Que foi o projeto da Fábrica de Gaiteiros. É um projeto do Renato Borghetti, um projeto espetacular, um projeto que eu admirava muito, um projeto que na época só tinha 4 ou 5 municípios que eram sede desse projeto e ele não abria, né? Vários municípios grandes, ricos, procuravam ele e ele não colocava uma nova sede, porque é uma coisa muito pessoal dele. E na época eu consegui me aproximar dele, tive a alegria, tive a felicidade, a honra de me aproximar dele, de conversar com ele, de mostrar o quanto era necessário para a cidade, e ele ficou tocado por isso. Ele esteve aqui, né? Eu tive num evento onde ele isso. Tocou Depois, agora ou ano passado? Isso, né? isso, mas eu digo, o projeto, ele veio, se eu não me engano, foi em 2014 que a gente trouxe, 2015, uma coisa assim que a gente conseguiu conquistar esse projeto. E aí ele gostou muito da ideia, eu atendi todas as necessidades que ele colocou e ele nos deu essa honra, né, que eu vou ser eternamente grato a ele, da gente poder propiciar para a nossa juventude essa possibilidade maravilhosa de Butiá ser sede do projeto Fábrica de Gaiteiros. Né? Então, um projeto que nos primeiros anos eu cuidei pessoalmente, né? Nos 2 primeiros anos, eu acho que os 2 primeiros anos eu cuidei pessoalmente da forma como eram selecionados estudantes, né? Os alunos, que eram todos através de um critério bastante transparente, né? Todo mundo ficava sabendo como eram selecionados, através das redes sociais, né? E eu cuidei sempre pessoalmente disso. Na hora que eu vi que ele conseguia caminhar sozinho, né, eu deixei que o pessoal tocasse o projeto. Mas até então eu cuidei pessoalmente justamente para a gente não perder, para a gente não deixar de ter sucesso, e os resultados foram maravilhosos, né? Porque a gente pôde descobrir talentos gigantescos, né? Como o Nicolas Ávila, né? Como o outro Nicolas, né? O Felipe, enfim, vários, os Felipes. Eu tenho uma prima minha que toca, a Julinha, ela toca também e é interessante como eles aprendem muito rápido e se desenvolvem muito rápido, né? Porque por serem jovens, eles têm essa facilidade de aprendizagem. E eu acredito também que o conteúdo, a forma que a professora, não recordo o nome dela, que eu acredito que ela conduz as aulas também. Na verdade, isso é um padrão, né? Porque o próprio Renato já entrega, né? Então qualquer professor faria da mesma forma e tal. E é muito interessante, assim, porque eu sempre digo assim que o talento que a gente descobriu aqui, os talentos que a gente descobriu ao longo do tempo aqui, são uma coisa espetacular. E o que eu reflito, sabe, Janaína, que aí está o papel da questão do político e do medíocre, né? De quem faz política por necessidade, é o seguinte: tudo tem que ser pensado. Então, quando a gente pensou isso, eu pensava o seguinte, eu disse, cara, quantos talentos já passaram por essa cidade e não tiveram a oportunidade de serem descobertos. Sim. Então, qual é a grande virtude de projetos como esse? Descobrir e propiciar oportunidade. Então, quando tu pega, não vou citar nomes aqui, porque se tu citar, tu vai ser injusto, mas tu pega, por exemplo, um aluno que tem um potencial enorme para ser um grande músico. Se esta minha ação, e não é por ser eu, entende? Porque eu não tenho mais pretensões políticas, né? Eu não concorro mais, né? Mas assim, tu pega, se eu não tivesse feito isso, pensado isso, ele não seria descoberto.
e um talento gigantesco não teria a possibilidade de ter sucesso. E assim é a vida. Então, quando eu falo que tão importante quanto palavras e intenções são as ações e os resultados, é isso. É isso. Tu tem que produzir por quê? Porque é assim que tu faz a diferença na vida das pessoas. E tu fazendo a diferença na vida das pessoas, tu transforma a sociedade. Ah, que lindo, Leonardo. Que lindas as tuas palavras, é bem isso, eu acredito bastante nisso que tu está falando. E a gente vai seguir conversando um pouquinho mais sobre os teus projetos no próximo bloco. E segue o programa Mulheres, então, com a nossa entrevista interessantíssima com o Leonardo, que vem trazendo toda uma questão, todo um caminhar, né, de uma pessoa que chegou em Butiá e que tem projetos e que tem ideias, né, e como vereador ele ainda tem ideias, não quer mais, como tu falou antes, não tem pretensões políticas mais, mas tem projetos ainda, né, Leonardo? Fala um pouquinho sobre esses projetos aí que tu tem na cartinha na manga aí. Então, fora essas questões da juventude, né, eu trabalhei com vários outros aspectos, né, então a gente vai deixar de legado, por exemplo, 4 ruas pavimentadas através da minha intervenção, de conseguir emendas parlamentares. A gente sabe as dificuldades que o município tem com os recursos e graças assim, à credibilidade que a gente tem com deputados federais, que a gente tem relação, deputados sérios, como o deputado Pepe Vargas, o deputado Bongás, o próprio senador Paim, a gente conseguiu recursos para trazer para Butiá e viabilizar a pavimentação de algumas ruas, que não é o principal papel de um vereador, né? Mas também pela credibilidade tu acabava conseguindo. Sim. E a gente conseguiu, então, por exemplo, a própria rua aqui, a Alice Branazilha, foi viabilizada através de uma emenda que a gente trouxe. A rua Pio 12, lá atrás da Escola Nicásio Machado, também é obra do nosso mandato. A Rua Brasil, na Vila Mota, e também a rua lá na frente da escola Dona Duca, né? A rua ali, as ruas que estão pavimentando agora. Então a gente fica muito feliz por isso, porque por mais que passem décadas, a gente vai voltar aqui e tu vai ver que tu teve um papel efetivo naquilo ali. Que se não tivesse sido a tua intervenção, talvez até hoje o pessoal estaria esperando, né, a pavimentação, que é algo tão importante para as pessoas. Fora isso, a gente conseguiu uma série, na época, inúmeros cursos de qualificação, porque eu entendo que a nossa economia, a gente precisa desenvolver o município. Eu trabalhei muito com essa questão do desenvolvimento do município, e tu não consegue desenvolver o município falando, né? Tu consegue desenvolver o município através de atitudes práticas, né? Através de ações práticas. E a questão da busca incessante pela qualificação da mão de obra, que é uma das coisas que quem vai fazer investimento enxerga, foi uma busca e uma das coisas que eu trabalhei no meu mandato. Né? Então a gente fez vários cursos aqui, fez cursos de açougueiro, fez cursos de apicultor, de agente de desenvolvimento cooperativista, de padeiro, de confeiteiro, enfim, uma série de cursos na época do Pronatec que a gente trouxe aqui para propiciar que a população se qualificasse, e se qualificando elas iriam se inserir no mercado de trabalho de uma forma melhor, com uma melhor remuneração. Enfim, então, essas coisas e várias outras, pequenas ações práticas, inteligentes, como foi, por exemplo, agora a manobra de Heilig, que foi a última coisa que eu fiz, né? Algo que eu vi lá em Brasília, né, e que eu achei muito interessante, que é uma atitude simples, que não se gasta nada para fazer isso e que salva vidas. Né? Todos os restaurantes aqui de Butiá têm a obrigação, né, de expor, não só os restaurantes, mas também as cantinas das escolas, né, os refeitórios das escolas, têm a obrigação, através de uma lei municipal que eu propus, de deixar lá à vista imagens de como funciona a manobra de Heilig, que é aquela manobra que salva vidas, que é a manobra que o pessoal chama da manobra do engasgo. Então, quantas pessoas muitas vezes acabam se engasgando e não sabem o que vai fazer. Então, até chegar ao socorro, pode comprometer, pode daqui a pouco colocar em perigo uma vida. Sim. E aquilo ali, estando ali, é algo que a pessoa, enquanto está pagando ali a sua refeição, olha e está aprendendo, que é simples. A gente produziu um cartaz, então não tem custo nenhum e salva vidas, né? Que é o mais importante. Então essa foi uma das ações do final do ano passado, e a gente vai produzindo isso.
né? Em breve está para sair um documentário que eu estou produzindo junto com o Edson Leal, que trata da questão do negro em Butiá. Enfim, né, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né, discutindo e iria faltar tempo, né? E agora, falando em tempo, eu não posso deixar de passar essa entrevista sem falar da questão. Poxa, tu consegue fazer tudo isso e ainda gerenciar o INSS, que tem lá suas carências, né, e suas dificuldades. Conta um pouquinho para nós como é que é esse trabalho aí, que para mim, eu acredito que não seja nada fácil. Realmente, essa é uma das grandes dificuldades que eu sempre tive de conciliar, né? Essa é uma das grandes dificuldades que eu tive, assim, conciliar. Porque as duas atividades são duas atividades extremamente importantes, extremamente difíceis e que te exigem muito. Então, o INSS, eu entrei no INSS há 25 anos atrás. Eu entrei através de concurso público, foi o primeiro concurso que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Olha. Eu entrei com 18 anos de idade de estagiário, né? Eu entrei no INSS através de concurso e hoje estou lá com 25 anos de casa, né? Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque tu acaba ajudando, tu acaba de uma forma ou outra, no momento em que a pessoa está lá, precisa de informação e tu consegue dar essa informação, tu consegue construir um caminho, mostrar o caminho para as pessoas, é algo extremamente dignificante. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço, né? E as dificuldades do dia a dia? São muito grandes. Imagino, são muito grandes, né? porque quando eu cheguei aqui, era eu e mais 4 ou 5 colegas, né? Nós tínhamos toda uma estrutura. Um efetivo grande. A gente atendia muita gente, a gente atendia a perícia médica. E ao longo dos anos, principalmente dos últimos 2, 3 anos, o INSS foi mudando muito, né? E infelizmente mudando para pior, né? A vida está ficando mais difícil para quem é segurado, né? Acessar a informação está sendo mais difícil. Por exemplo, a perícia médica aqui em Butiá e na região, as pessoas não têm. Então, o pessoal de Butiá e Minas do Leão, para fazer uma perícia, tem que ir a Rio Pardo. Nossa. Tem que ir a Guaíba, né? Então, elas gastam muitas vezes o que não tem para fazer uma perícia. Algo que nós tínhamos aqui, né? E que o INSS tirou, né? A direção tirou pela questão da acessibilidade. Enfim, não entro aqui no mérito, né? Mas a vida das pessoas ficou difícil. Hoje se digitalizou, tentando facilitar a vida das pessoas através desse contato, de tu fazer da própria casa. E realmente, para algumas pessoas, facilitou bastante. Mas para várias outras que não têm acesso, dificultou. E vamos combinar, né? Quem é que precisa de fazer esse tipo de trabalho é uma pessoa que muitas vezes não tem nenhum conhecimento em informática e que não sabe como é que... O nosso público é gigantesco. Então, se não tiver a presença de um servidor, a presença da agência na cidade, né? Complica muito mais, porque as pessoas vão continuar precisando de orientação, né? Então, é evidente que o prédio aqui da cidade não comporta mais o tamanho, né? O nosso tamanho, que é um prédio gigantesco, é até hoje um dos maiores prédios, tem 40 anos o prédio, é um dos maiores prédios que a cidade tem, e não tem mais por que nós, o INSS ter uma agência daquele tamanho, mas tem sim porque o INSS se manter aqui na cidade. Ele deve sim se manter num outro local, bem menor e tal, mas tem que continuar com o atendimento. É uma luta que a gente tem. Eu estou trabalhando faz, acredito que uns 5 meses sozinho, né? Porque os meus colegas todas se aposentaram, não teve mais concurso público, e não reclamo, estou lá atendendo, né? Sou gerente, tenho que atender o público, atendo todas as outras tarefas que a gente tem, que são gigantescas, tarefas digitais, questões, determinações judiciais também, e a gente consegue dar conta. Por quê? Porque a gente sabe que a necessidade que as pessoas têm, né, Mas fica muito injusto isso também, né, com vocês que trabalham, né, a sobrecarga do profissional, né, em ter que, como é que se diz, atirar para todos os lados, né. Eu acredito que um cargo de gerência seria para ti, não porque coordenar, tu não poderia, né, atender, pode até atender, mas seria para coordenar uma equipe, né, e aí de repente tu passa a ser o Severino, vamos dizer assim, né, que faz tudo. Infelizmente não sou apenas eu que estou vivendo isso, e o Butiá tem várias outras agências de outros municípios, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do resto do país, que estão vivendo essa situação. Por quê? Porque não está havendo a reposição.
as pessoas estão se aposentando. Leonardo, o que tu vê falando isso, assim, qual é a tua perspectiva, assim, futura, né? O que tu imaginaria que poderia ser uma solução para isso, sei lá, se tu tem condições de... Olha, eu assim, a gente sabe qual é a solução, né? A gente sabe o que se tem que fazer, né? O problema é que eu acho que não, pelo cenário, pela conjuntura, né? Porque o INSS é um órgão público, é um órgão de governo. Então, ele recebe as determinações, né, o comando do governo. Então, o governo, e é notório, é público, não sou eu que estou dizendo, a imprensa do Brasil inteiro está mostrando o que está acontecendo com o Instituto, né? O problema de não ter tido a reposição dos servidores, né? Só na minha agência, eu dei um exemplo, nos últimos anos se aposentaram 4, 5. Sim. Eu fiquei sozinho. Então, ao longo desses anos, era para ter sido reposto os servidores. Não precisava ser os 4 ou 5, mas era fundamental. E aí, como tu não tem gente, tu concentra numa pessoa só, naquela pessoa, um maior número de serviços. Isso faz com que as coisas acabem não acontecendo na medida certa, no tempo certo. Por isso que existe fila. Não é Butiá, estou falando isso é geral, no Brasil inteiro. Toda a imprensa nacional tem acompanhado, o governo tem tentado propor soluções, né? Não posso entrar aqui no mérito, né, delas, né, porque eu sou, ao mesmo tempo que eu sou servidor, eu sou gerente, então também eu tenho que cuidar as minhas opiniões e tal, enfim, tenho as minhas opiniões, respeito, né? Mas realmente a gente vive uma situação muito difícil. Inclusive, agora falando isso aí, fez eu voltar ao filme, né, e ver o quanto é importante, né, daí já entra toda a questão de consciência mesmo, né, de voltar lá naquele projeto de preparar os jovens para no futuro, né, os nossos governantes terem esse olhar, né, que hoje é a dificuldade. Mas a gente segue logo após, no nosso intervalo, falando mais um pouquinho sobre isso, e aguardem aí que nós já voltamos. Então estamos aqui novamente com o último bloco e a gente tem aquela impressão assim, que passou correndo, a gente não conseguiu falar tudo e o Leonardo teria um monte de outras coisas para falar, né? Mas vamos, né, deixar o convite aqui para o Leonardo, de repente numa próxima oportunidade que ele venha, que ele fale mais. Mas, para encerrar esse bloco, eu queria saber também, assim, o Leonardo, ele foi vereador, ele tem projetos, ele trabalha nisso, ele trabalha naquilo. Aí, depois do intervalo, eu descobri que ele é pai, que ele é marido, que ele estuda. Puxa vida, né? Cadê as horas do dia para caber tudo isso? Conta para nós, Leonardo. Então, Jana, essa, como eu te falei, foi uma das grandes dificuldades que eu sempre enfrentei e enfrento, né? De tu conseguir conciliar as coisas, né? Então, realmente, tu é servidor do INSS, gerente do INSS, vereador, eu faço direito na UBRA aqui de São Jerônimo, estou no 6º semestre. Tu faz na universidade? Na universidade, né? Na UBRA, aqui, que fica aqui em São Jerônimo, tem um campus. Aí estou no 6º semestre. Esse ano eu iniciei, porque eu fui selecionado, teve um processo seletivo ano passado, e eu fui selecionado para um mestrado, então eu estou iniciando um mestrado, que é super puxado também. E, além disso, né, eu tenho a minha atividade principal, né, que é a minha família, né? Eu sou casado, né, minha esposa Viviane, casado... Manda um beijo pra Viviane, um beijo pra ela, porque a Viviane tá aí também, olha, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, tenho certeza que ela é uma grande mulher. Programa Mulheres aqui valorizando a Viviane, que com certeza é o braço direito do Leonardo. E me dá esse suporte, né, sempre ao meu lado, né, me dando esse suporte. Eu acho muito importante isso, sabe, Leonardo? Eu reconheço, essa cumplicidade, sim, que faz, assim, né? Sim. Porque ela tem que segurar as pontas, né? E eu falo isso por mim também, sim, né? Sim. Porque a gente também tem uma vida, né, bem corrida e a gente acaba, né? E aí tem a Viviane e tem mais
filhas Tem mais 2 mulheres. Não, eu sou rodeado de mulheres. Eu adoro o programa, estou adorando o programa, porque realmente é isso. Sim. E eu... Que idade tem as tuas filhotes? Eu tenho uma filha, a Júlia, de 5 anos. Beijão pra Júlia. Um beijão pra Júlia. E a Lívia, de 11 anos, né? Filhas maravilhosas, assim, eu tenho, assim, a honra de ser pai delas, né? De ter essa responsabilidade de ser pai delas. Estava te falando da questão da minha esposa, né? Então são 20 anos juntos. 20 anos, né? São 20 anos é 20 dias, 18, 19 anos de casado já, e a gente sabe o quanto é difícil. Entendo, né, que as novas famílias, né, os novos casais, os novos lares, eles devem ser pautados principalmente na questão do respeito, na questão da cumplicidade e da ajuda mútua, né? Então, foi o tempo daquela idiotice que se tinha, aquele machismo ridículo, de que o homem não podia ajudar a mulher, sabe, nos afazeres. Então, eu lavo louça, eu procuro sempre ajudar, procuro sempre ser parceiro, porque eu acho que é isso, né? Estou te dando um exemplo, assim, né? Então, dedico a minha vida, assim, a isso. Talvez um dos motivos, né, que contribuíram, um dos motivos, né, que contribuíram para eu deixar esta questão da atividade política direta, né, de levar o meu nome a ser candidato, né, um dos motivos que mais contribuíram foi isso, né, porque a família é a que mais sofre com isso, porque tu te dedica aos outros, né? Tu te dedica aos outros. E quem se dedica para ti? Quem reconhece? Quem te reconhece? Às vezes sacrifica o lar, né? Deixa filhos, esposa, para atender uma necessidade da sociedade. Recentemente, eu não quero citar aqui nomes e ocorrências, mas recentemente eu tive um caso muito triste de uma pessoa de uma determinada cidade que acabou falecendo fazendo bem para o próximo, que é o que ele fazia, mas ele tinha uma família maravilhosa, e ele faleceu num acidente enquanto estava fazendo o bem para as pessoas. E o que eu digo é que será que essas pessoas que ele fez o bem vão lembrar dele, vão lembrar disso? Por exemplo, se ele morre hoje, será que na semana que vem vão lembrar? Mas eu tenho certeza que a família deles, a família dele, jamais vai esquecer. E ela perdeu isso e não recupera mais. Então eu acho que a vida nós só temos uma. Então nós estamos aqui de passagem, sabe, Jana? Tu tem a tua vida, eu tenho a minha vida. É um ciclo. A gente nasce, cresce, envelhece e morre, todos nós. Qual é o sentido da vida? Para mim, é ter uma vida plena, fazer o bem para os outros, fazer apenas o bem para os outros e viver a vida com os teus, fazendo bem, uma vida tranquila. E agora, honrarias, nome na história, cargos, tudo isso é bobagem, tudo isso passa. Tu entende por quê? Porque quando as pessoas morrem, todas elas são iguais. Vão para o mesmo lugar. Seja ela a pessoa mais rica, mais cheia disso, daquilo, de poder, seja a mais pobre. Então, eu acho que a grande essência e o segredo da vida é tu saber viver, né? Fazer o bem, construir a tua história, a tua trajetória, ser lembrado por isso. E tu não tem que fazer, por exemplo, um trabalho para ser lembrado, entendeu? Tu tem que fazer um trabalho que tu, na tua caminhada, entenda que aquilo ali é importante e aquilo fez bem para ti. Mas tu sabe, Leonardo, agora tu entrou numa questão aí e a gente acaba voltando sempre ao início, né? Que nem assim, tu disse, eu fiz o projeto Jovem Vereador, eu fiz esses projetos e os meus filhos e toda essa questão assim, e eu creio que não exista essa separação, né? Porque o bem que tu tá fazendo, ensinando esses jovens, né? E tu deve ter consciência disso, ensinando esses jovens a ter um futuro melhor, a escolher melhor, é um mundo melhor para as tuas filhas, para a Julinha de 5 anos, né? Porque tu deixou a tua semente, daí entra a questão do legado, entra a questão do propósito de não ser um cargo, de não ser um vereador, de não ser um presidente
dentro do cargo, né, que amanhã ou depois vai ser lembrado, mas vai ser lembrado de uma maneira que não, né, que talvez não tenha tanta importância, mas esse legado que vai ficar escrito, né, vai ficar para tua filha. Né? Esse projeto que tu fez com tanto amor, que tu dedicou tanto carinho, vai ficar para tuas filhas, né, para um mundo melhor para as tuas filhas. Então, essa semente que tu plantou, né, e que eu acho muito lindo, e a forma como tu falou dela, né, vai ficar dando frutos amanhã depois, teus filhos vão colher isso. Perfeito. Independente de tu estar aqui ou não. Né? Eu lembro sempre da história, né, da parábola do semeador, né? Então, eu acho que ela sintetiza muito, né? Eu sempre procurei plantar sementes. Né? Então, esse sempre foi o meu perfil, assim, desde antes de ser vereador. Eu sempre procurei aqui plantar sementes de conscientização política, né, de cidadania, da possibilidade de acreditar num amanhã melhor, de que era possível fazer de uma forma diferente, enfim, são sementes. Agora, se elas vão germinar ou não é comigo. Por exemplo, quando eu plantei sementes de despertar talentos, como foi a fábrica de gaiteiros, os resultados estão aí, sabe? E as famílias, a cidade, sabe? A sociedade como um todo vai colher eternamente, né? Mas são sementes que são plantadas. Importante sempre lembrar, as coisas não caem do céu. Tem muita gente que acha que o mundo começou ontem. Não, tudo tem que ter ação de alguém, entende? Então as coisas não caem do céu. Elas são pensadas, elas são efetivadas e construídas. E é isso que eu sempre procurei fazer, plantar sementes, né? E essas sementes germinaram. Eu espero, sinceramente, né, que essas sementes que eu plantei ao longo da minha trajetória aqui em Butiá, elas germinem e continuem germinando sempre, porque pelo menos dentro de mim eu vou guardar com muito carinho tudo que eu vivi aqui. E até finalizo, Jean, te dizendo o seguinte, tem um amigo meu que tu conhece, que é o Sérgio Fernandes, né, que eu sempre procuro parafrasear, né, o que ele me disse uma vez, há muitos anos atrás, né, que eu entendo que é uma grande verdade, assim, a respeito aqui de Butiá, não só Butiá, mas toda a região carbonífera, mas especialmente Butiá, que é onde a gente vive. Se enganam aqueles que acham que a grande riqueza de Butiá está no subsolo. Na verdade, a grande riqueza da cidade está na sua superfície, que são as pessoas que habitam aqui. E para mim, isso é uma das maiores virtudes e uma das maiores verdades que existe aqui. Esse povo é solidário, esse povo acolhe muito bem quem aqui chega com boa vontade, e eu tentei, eu me sinto com dever cumprido, porque eu tentei tornar e construir dias melhores para eles, que é o que eles merecem. Né? Perfeito. Então, enfim, vou ser grato eternamente. Que legal, Leonardo. Pena que o nosso tempo é curto, a gente poderia falar por horas e horas e horas. Eu quero te agradecer a tua presença, te deixar o convite de antemão já, né, para que tu volte outro dia conversar com a gente. E esse alôzinho do nosso Sérgio, nosso diretor aí, foi bem legal também, eu tenho certeza que ele está gostando de ouvir isso. Tá? Muito obrigada pela tua presença, e a gente vai ter que encerrar, Sérgio. Leonardo, nós vamos ter que encerrar o programa de hoje. Não, tá bem, Jana. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Parabéns aqui pelo Grupo Atualidade, né? Por propiciar um programa como esse, que é o programa Mulheres, né? Obrigado a todos que assistiram o programa, e eu fico à disposição, né, para uma próxima oportunidade. Tá certo, então. Um grande abraço a todos, um grande beijo a todos, beijo a Denise que está de férias, e até o nosso próximo programa Mulheres.